O Salão Nobre retorna entrevistando hoje Pierre Weill, educador, psicólogo, presidente da Fundação Cidade da Paz e da Universidade Holística Internacional. Estão conosco também nesse programa, ajudando a desvendar a vida e a obra de Pierre Weill, o psicólogo, educador, palestrante, vice-reitor da Universidade Holística, Roberto Crema. Está conosco também o jornalista Fernando Lemos, que também é consultor político e muito ligado aqui em Brasília a essas atividades alternativas que são tão frequentes em Brasília. Eu gostaria justamente de conversar sobre isso com o professor Pierre Weill. Brasília é um grande mosaico de religiões, de crenças, de enfim, organizações esotéricas, alternativas. Eu gostaria de saber do senhor como foi a sua chegada em Brasília e se depois que o senhor chegou, o senhor enxergou isso também e se o senhor veio para cá por causa disso. Foi o governador José Aparecido que queria que eu viesse aqui e fomentasse a criação da Fundação Cidade da Paz, como entidade jurídica, etc. E, para isso, ele colocou à minha disposição uma passagem semanal que eu morava em Belo Horizonte. Eu estava lá olhando para as alterosas e escrevendo meus livros e nunca pensei me mudar de Belo Horizonte para Brasília. Eu estava muito bem lá. E ele insistiu, começou assim, um dia ele me telefonou perguntando se eu ia aceitar esse convite dele. Eu falei que ia pensar que daria a resposta depois da minha viagem a Paris. Ele perguntou quando que o senhor vai para Paris. Falei, eu vou para Paris segunda-feira. Então, terça-feira a gente se encontra em Paris, porque ele ia também. Mais uma feliz coincidência, né? E fui lá em Paris que ele me falou que eu podia escolher uma terra para estabelecer a fundação e fazer o necessário para criar a fundação. Que ele ia colocar à disposição uma passagem semanal, que eu pudesse me deslocar para Brasília uma vez por semana. É isso que aconteceu realmente. Durante quase uns 2 anos eu fui viajar para Brasília, preparar o terreno e assim eu fui conhecer Brasília. E me encantei pela cidade, é uma cidade que contém uma tradição, eu diria, esotérica, não é? Ela é a sede de muitas organizações religiosas, esotéricas, tradicionais. E resolvi, então, viajar semanalmente. E um dia ele cortou as passagens e falou, agora o senhor tem que vir para cá. E aí o senhor veio? E aí eu me mudei. Primeiro fui morar numa casa alugada até encontrar a casa dos meus sonhos, perto do lago. E aí eu vendi minha casa em Brasília. Em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, e comprei essa minha casa em Brasília. O senhor sentiu também alguma coisa especial em Brasília? O senhor que tem essa sensibilidade mais aguçada, uma coisa, essa junção de místicos, esotéricos em Brasília faz sentido? O senhor sentiu também alguma atração? Eu não senti, eu soube. Quer dizer, recebi milhões de informações sobre isto, até sobre a terra de Brasília, que é construída sobre quartzo, não é? Que é um cristal também que atrai essas vibrações. É verdade. Aqui há muitos anos em Brasília a gente via na flor do solo
as crianças catavam, né? Todo mundo tinha pedra de quartzo em casa, né? No começo. Aí Brasília realmente existem duas Brasílias, né? A Brasília do poder, que é a Brasília que até a mídia desmoraliza um pouco, né? Atribuindo a Brasília todos os males assim da política, quando também isso não tem nada a ver com a cidade, podia estar em qualquer lugar do planeta, a política é sempre a mesma, não muda. Mas, enfim, tem essa Brasília do poder, né, que é a mais difundida, mas tem uma outra Brasília, que é a Brasília da magia branca, quer dizer, a Brasília e realmente aqui é o lugar de poder, aqui é um lugar que foi visualizado, foi antevisto por Dom Bosco, né? E exatamente nesses meridianos, né? E hoje realmente a gente percebe isso claramente. E o Zé Aparecido, que era um visionário, né? Ele percebeu isso com muita clareza, né? Depois desses episódios que eu te contei, ele pegou um dia, aqui tem uma medalha, Mérito Alvorada, que é concedido pelo governo todo ano, a personalidade de destaque. Ele fez uma dessas solenidades do Mérito Alvorada, ele fez só para os grupos esotéricos, todos os grupos, chamou todo mundo, condecorou todo mundo, desde Raul de Xangô até as seitas todas, o pessoal do Esperanto, enfim, todas as pessoas que estão ligadas de alguma forma, que estavam ligadas na época de alguma forma a esse trabalho esotérico. 60 pessoas condecoradas com Mérito Alvorada. Para os telespectadores que não são de Brasília, só seguindo aqui um pouco o que o Fernando Lemos está colocando, nós temos, por exemplo, uma cidade aqui, né? Uma cidade inteira voltada para atividades místicas, que é o Vale do Amanhecer, né? Tem a cidade eclética. E a cidade também, eclética também, exatamente, são duas cidades. E eu gostaria de destacar que a missão da Unipaz foi precisamente fazer a integração desses movimentos esotéricos alternativos com a ciência convencional. Ou seja, a holística é um paradigma de integração. Não se trata apenas de colocar as duas pernas nesse universo sutil, que é extremamente importante. E nós temos que conciliar isso com a ciência contemporânea. É o que nós temos feito ao longo desses 21 anos. A Unipaz se irradiou para mais de 20 unidades do Brasil. Estamos agora em Portugal, na França, na Bélgica, no Reino Unido, no Canadá. E como disse o Pierre, nós estamos exportando, além do abraço, uma cultura transdisciplinar, holística de ponta. Eu creio que essa é uma missão do Brasil. No Brasil, E cultura de paz, né? E essa é a cultura de paz e de não violência. Né? Porque no Brasil, o português aprendeu a tomar banho com os índios e a dançar com o negro, e nós temos esse samba maravilhoso que é o samba da paz. Eu queria que o senhor falasse, professor Pierre, um pouco para os nossos telespectadores que não conhecem a universidade, não tiveram essa oportunidade de fazer algum curso, ou aqui em Brasília ou em outra cidade, que tipo de curso, que tipo de atividades, qual é o conteúdo do que é transmitido? Falasse um pouquinho mais sobre isso. Dá uma formação de base, que se chama formação holística de base, que é destinado justamente às pessoas que querem transformar. E é uma formação que transforma justamente de pessoas de natureza assim materialista para a espiritualidade e para a verdadeira espiritualidade. E é uma transformação muito bonita. E ela implica também, essa formação holística, ela implica também numa concepção nova de educação para a paz. Educação para a paz que começa pela paz consigo mesmo, tem a paz com os outros e a paz com a natureza, que é a própria ecologia. E esses três níveis
de paz que constituem, digamos, a estrutura básica dessa formação. E a Unesco, no ano 2000, nos deu o prêmio de Educação para a Paz do ano 2000, justamente em reconhecimento dessa nova concepção de educação para a paz. Não só o conteúdo, pelo que eu posso perceber, o Crema também pode me corrigir se for o caso, não só o conteúdo é diferente, é interdisciplinar, é transpessoal, mas o método também, né, professor? Eu vejo muito nas suas falas uma mudança também na forma de ensinar, não só no conteúdo. Queria que o senhor falasse um pouco do método também. O método é inspirado na educação moderna, na educação chamada educação ativa, em que não é o professor que ensina, mas é o aluno, que é um estudante, que estuda, que trabalha, que descobre e que chega a conclusões. Então, toda a formação que damos, ela é montada de tal modo que o estudante descobre aquilo que a gente está querendo ensinar. Crema, queria que você adiantasse um pouquinho para a gente mais ainda sobre o método. Quais são as atividades? Tem cursos regulares, tem palestras, eu mesmo fiz um curso de fim de semana, né, um workshop. O que mais que... Nós temos seminários, agora cursos, no mundo inteiro, né, em grande parte, né? De um despertar. Nós temos cursos de formação, como o que o Pierre destacou, que é a formação holística de base. Nós temos cursos na área de uma ecologia individual, na área de uma ecologia social e na área de uma ecologia ambiental. Ou seja, trabalhamos com essas três vertentes. E da própria Unipaz surgiu o Colégio Internacional dos Terapeutas. Esse colégio está formando, ele também está se irradiando para o mundo todo, uma nova concepção do que é um terapeuta. O terapeuta como um suposto cuidar. E um terapeuta tendo três categorias fundamentais. O terapeuta clínico, o terapeuta social e o terapeuta ambiental. A própria Organização Mundial de Saúde nos afirma há quase 30 anos que todos precisam ser agentes de saúde porque o planeta inteiro está enfermo. Então, da Unipaz surgiu o Colégio Internacional dos Terapeutas e nós buscamos, desde o início, desde o primeiro congresso, trabalhar com os dois hemisférios, digamos, com o hemisfério científico, o hemisfério lógico, o hemisfério analítico, mas através do que o próprio Pierre denominou, na época do congresso, em 1986, de holopraxis, caminhos do despertar para o transpessoal, para a presença. Então, todos os aprendizes que estão na Unipaz, além de exercitarem-se no hemisfério do saber, também trilham caminhos para o despertar para o ser, porque a compreensão, ela se dá precisamente nessa convergência do saber e do ser. No Ocidente, nós temos uma crise que pode ser considerada precisamente por essa desvinculação entre o saber e o ser. Quando você fala hemisfério, é do cérebro, né? Sim. E, portanto, do viver, do entender também, né? Existe essa metáfora dos hemisférios cerebrais, né? O da razão, o do coração, o da sensação, da intuição, o da análise, o da síntese, o do masculino, o do feminino. E a nossa crise é uma crise de fragmentação e nós estamos buscando colaborar para que haja essa abordagem integrativa. Novamente, eu chamo a atenção para essa palavra que eu creio que será a palavra que nós vamos precisar, durante todo o século XXI, trabalhar de uma forma muito intensa, a integração. Ok, eu queria terminar o programa perguntando para o professor Pierre Weill, depois da queda do Muro de Berlim, da dissolução da antiga União Soviética, em 1889, 90, se imaginava que o mundo fosse caminhar para menos conflitos entre os países, havia até uma certa euforia na época.
E o que nós vimos, especialmente já no começo do século XXI, foi o contrário disso, né? Um rearmamento de muitos países, a Rússia se rearmando, os Estados Unidos continuando com a sua ação militar, outros países da periferia também aumentando o seu potencial bélico. E os conflitos mesmo aumentaram, né, professor? Eu queria como é que um educador para a paz, um homem de paz como o senhor, vê esse mundo de hoje e o que o senhor vê de futuro para esse mundo de hoje? E que, como eu falei, o mundo está ainda dominado por uma cultura de guerra, uma cultura de violência. E a nossa tarefa é transformar essa cultura de violência em cultura de paz. E todos os métodos que montamos nesses 20 anos, como falou Roberto Crema, foram feitos justamente para essa transformação de uma cultura de guerra e de violência em cultura de paz. Isso leva tempo, isso leva transformação de pessoas, às vezes substituição de pessoas, às vezes substituição de organismos, criação de novos organismos. Leva tempo. Não é uma operação de mágica, mas é possível, estamos mostrando que é possível e como fazer. Ok. Muito obrigado, então, Fernando Lemos, jornalista, consultor político, participante ativo aí da construção dessa Fundação Cidade da Paz, da Universidade Holística Internacional, que hoje é internacional mesmo agora, né? Muito obrigado também a Roberto Crema, psicólogo, educador e palestrante, autor de vários livros e vice-reitor também da Universidade Holística da Paz. E gostaria de agradecer especialmente ao professor, educador, psicólogo Pierre Weill, que nos brindou aqui com essas informações sobre a sua vida e a sua obra. Muito obrigado, mais uma vez, por estar aqui na TV Senado. Muito obrigado ao telespectador também que nos assistiu até agora. E gostaria de lembrar que se você tem alguma observação, alguma crítica, alguma sugestão sobre este ou outros programas de debate ou de entrevista da TV Senado, pode usar este e-mail que está aí na sua tela, que é o entrevistas@senado.gov.br. Até o próximo programa. Mais uma vez, muito obrigado.